ele tem outra pessoa. Como viver agora? De tempos em tempos, temos de enfrentar situações como essa, principalmente nas histórias de clientes do sexo feminino. A resposta à pergunta depende de muitas coisas e, entre elas, da duração do caso. É sério. A duração de um caso afeta muitas coisas. E hoje vou falar sobre a duração de um caso paralelo. Vou-me isentar logo de cara. Esses não são resultados de pesquisa. Infelizmente, não vi nenhum estudo sobre esse assunto. Provavelmente, eles existem e talvez até tenham sido publicados em russo, mas eu não os encontrei. Portanto, tudo o que está abaixo é um resumo de minhas observações sobre as pessoas. 1. Estágio preliminar. Acumulação de potencial. Neste estágio, os futuros amantes só se olham, só pensam na possibilidade de um caso. Eles sentem a aproximação, a trepidação e o nervosismo, a angústia e a preocupação. Eles querem estar um com o outro cada vez mais, encontram mais e mais motivos para se comunicar. Minha colega favorita, Victoria Pekarskaya, e eu chamamos esse estado entre as pessoas de arco de tensão. Quanto mais as pessoas se aproximam, mais acentuadamente o arco se curva e mais potencial se acumula. A duração desse estágio é profundamente individual. É até difícil estabelecer um período de tempo. Algumas pessoas têm 2 segundos, outras, 20 anos. Portanto, sem prazos. 2. Estágio inicial. Fogos de artifício e borboletas no estômago. O arco de tensão não pode durar para sempre. Em algum momento ele estoura. Quanto mais acentuado for o arco, mais forte será a explosão. Começam os fogos de artifício, as inundações de sentimentos, o sexo louco, as borboletas no estômago, o céu de diamantes. Esse é absolutamente o mesmo período tempestuoso de buquê de doces, como em outros relacionamentos. Os hormônios estão em alta, o mundo é lindo. A culpa é temporariamente enterrada sob os hormônios mencionados anteriormente. A duração desse estágio é de cerca de 3 meses. 3. O estágio de inércia, declínio do calor. Como a tempestade hormonal não pode durar para sempre, depois de algum tempo, a calma começa a se instalar. Os encontros ainda são bonitos, as borboletas estão no lugar, mas não há mais a paixão de antes. Juntos é apenas bom, mas não mais. Se antes o sentimento de culpa estava ausente, agora ele pode aparecer. A duração do estágio é de cerca de 1 mês. 4. Estágio de tensão. Vamos decidir. Como o potencial do arco de tensão foi amplamente esgotado, o calor da paixão diminui sensivelmente. Além disso, a calma da tempestade de hormônios permite que o cérebro se ligue. E esse cérebro começa a fazer perguntas incômodas. Se temos um relacionamento com você, isso significa que você não deve ter outros relacionamentos. Mas existem, marido ou esposa. Então, o cérebro diz que você deve deixar seu cônjuge cansado. Isso não está certo? Não está certo. Parece estar certo e parece ser verdade, mas por alguma razão ninguém abandona um cônjuge chato. Como perfeitamente mostrado no filme What Men Still Talk About. Veja, você tem que esperar um pouco. E, nesse ponto, os amantes começam a perceber que o relacionamento sem nuvens que tinham há 2 meses não é mais tão sem nuvens assim. Começam as exigências. Deixa as censuras. Até quando isso pode continuar? E outras delícias de um relacionamento tenso. De repente, descobre-se que a conexão paralela é bastante pesada e, diga-se de passagem, traz muitas desvantagens. Anteriormente, tudo isso não era visível, mas aqui, como um véu que cai dos olhos. A duração desse estágio é de aproximadamente 3 meses. 5. Estágio de desvanecimento. Eu definitivamente ligarei para você. Esse estágio só ocorre se o 4º estágio não for resolvido. Se os amantes não decidiram mudar o status quo, o vínculo entre eles está diminuindo lentamente. Menos encontros, menos ligações, menos interesse um pelo outro. Se ninguém decidir fazer uma mudança drástica, deixar o marido, divorciar-se da esposa, então o romance se desvanecerá por si só. E a última frase será: com certeza vou ligar para você. É claro que ninguém liga. A duração desse estágio é de cerca de 4 meses. É sempre assim? Como o psicólogo mais categórico do mundo, eu gostaria de dizer que sim, mas a integridade científica me impede. Isso vale para os 2 lados. Eu apenas esbocei um certo retrato médio, uma espécie de tendência geral. Agora se trata de saber o que fazer com tudo isso. Como você pode ver, isso acaba sendo interessante. As opções de ação dependem muito do estágio do caso ao lado. Em primeiro lugar, verifica-se que, se você não fizer nada, o caso paralelo terminará por si só. Alguns têm sorte e não descobrem nada. Em segundo lugar, acontece que, no segundo e terceiro estágios, fazer qualquer coisa é inútil. De qualquer forma,
Os hormônios nocauteiam a mente. Você não consegue falar com ele. Em terceiro lugar, parece que no quarto estágio não se pode pressionar e exigir que a pessoa se decida. A pessoa se encontrará entre dois fogos e irá para o lugar onde o fogo é menor. Em quarto lugar, no último e quinto estágio, é possível pressionar. Muito provavelmente, assim a situação terminará mais rápido e a favor do casamento. Em geral, há muitas respostas, e não cabe a mim decidir quais delas estão corretas. Tudo é muito individual. Mas posso dizer com certeza, não faça traições. As complicações que elas trazem geralmente são muito maiores do que o prazer. É melhor resolver as dificuldades acumuladas nos relacionamentos com seu parceiro, e não encontrar uma saída na pessoa de um estranho.